O empurrão veio tão forte que bati com o quadril na quina da pia. A dor foi intensa, mas pior foi ouvir: "Sai daqui, velha! Você não sabe cozinhar! Tá estragando o almoço da minha casa!" Meu genro, o Ricardo, estava gritando comigo na minha própria cozinha. Eu, Margarida, 65 anos, cozinheira profissional aposentada que alimentou uma família inteira por décadas, estava sendo expulsa do fogão como se fosse uma incompetente. Minha filha Beatriz assistia tudo calada, de cabeça baixa, sem me defender. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim, e o que eu fiz nas horas seguintes mudou tudo para sempre. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Tudo começou naquela manhã de domingo. Eu tinha ido visitar a Beatriz e o Ricardo para o almoço em família, como sempre fazia. Cheguei cedo, às 9, com uma sacola cheia de ingredientes frescos do mercado: legumes, temperos, carnes. Beatriz me recebeu diferente, mais apagada, com olheiras fundas. "Oi, mãe, o Ricardo ainda está dormindo." A voz dela saiu baixa, cansada. Estranhei, mas não falei nada. Fui direto para a cozinha começar o preparo do almoço. Era minha forma de demonstrar amor, cozinhar para quem eu amo. Estava refogando a cebola quando ouvi passos pesados. Era o Ricardo, de cara fechada, ainda de pijama. "Margarida, que cheiro é esse?" O tom já era agressivo desde o início. "Estou fazendo aquele frango ensopado que a Bia sempre gostou, com batatas e cenoura." Ele fez uma cara de nojo. "Frango ensopado? Isso é comida de velho. Eu queria churrasco hoje. Falei para a Beatriz ontem." Olhei para minha filha, que tinha entrado na cozinha atrás dele. Ela desviou o olhar, sem coragem de falar nada. Algo estava errado ali. Tentei contornar a situação. "Ricardo, não tem problema. Posso fazer outra coisa se você preferir. Tem carne no freezer?" Ele bufou, irritado. "Tem, mas você não vai fazer nada. Você não sabe fazer churrasco direito. Sempre deixa a carne dura. Sempre estraga tudo com esses temperos esquisitos seus." Aquilo doeu. Eu tinha sido cozinheira profissional por 30 anos. Trabalhei em restaurantes, fiz buffets, alimentei centenas de pessoas. E esse homem estava me chamando de incompetente? Respirei fundo. Não ia me rebaixar respondendo no mesmo tom. "Está bem. Então deixa eu terminar o frango para quem quiser comer." Ele se aproximou do fogão, invadindo meu espaço. "Não, você não entendeu. Eu não quero isso na minha casa. Não quero esse cheiro de comida requentada de pensão. Vou fazer churrasco e pronto." Virou-se para a Beatriz. "Bia, fala para sua mãe parar de cozinhar. Isso aqui é nossa casa, a gente decide o que come." Beatriz abriu a boca, mas nada saiu. Ela estava travada, com medo. E eu vi naquele momento, minha filha tinha medo do próprio marido. Isso me partiu o coração. "Ricardo, sem problema. Posso ir embora se você preferir. Não quero causar transtorno." A voz saiu calma, mas por dentro eu estava fervendo. Foi aí que ele explodiu. Vai embora mesmo. Mas antes desliga esse fogão e joga essa porcaria fora." Dei um passo à frente para desligar o fogo quando ele me empurrou. Não foi um toque leve, foi um empurrão forte, violento, que me fez bater o quadril na quina da pia de granito. A dor foi aguda, cortante. Soltei um grito baixo e segurei na pia para não cair. "Sai daqui, velha! Você não sabe cozinhar? Tá estragando o almoço da minha casa." Ele estava gritando, fora de controle, com o rosto vermelho de raiva. E a Beatriz continuava parada, congelada, sem fazer nada. Olhei para minha filha com uma decepção profunda. "Beatriz, você vai deixar ele fazer isso comigo? Você vai ficar parada vendo seu marido me empurrar, me xingar, me humilhar na frente de você?" As lágrimas vieram, mas eu não as deixei cair. Não ia dar esse gosto para ele.
Beatriz finalmente falou, mas a voz saiu fraca, covarde. Mãe, por favor, não complica. Ele está estressado com o trabalho. Vamos fazer do jeito que ele quer. É só um almoço. Só um almoço? Meu coração partiu ali. Minha filha estava escolhendo ele. Peguei minha bolsa, desliguei o fogão com as mãos tremendo e saí daquela casa sem olhar para trás. Mas minha cabeça já estava trabalhando. Aquilo não ia ficar assim. Cheguei em casa com o quadril latejando de dor. Levantei a blusa e vi um roxo enorme se formando. Tirei foto. Não sabia ainda para quê, mas algo me dizia que ia precisar daquilo. Sentei no sofá e chorei tudo que tinha segurado. Não pela dor física, mas pela emocional. Minha filha, que eu criei sozinha depois que o pai dela morreu, estava aceitando ser controlada por aquele homem. E pior, estava aceitando que ele me maltratasse. Como chegamos a esse ponto? Quando a Beatriz forte e decidida virou essa mulher apagada e submissa, liguei para minha amiga Conceição, que era advogada. Contei tudo o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Margarida, isso é agressão física. Você pode fazer boletim de ocorrência. Tem a foto do roxo como prova. E pelo que você me contou, sua filha está num relacionamento abusivo clássico. Controle, isolamento, agressividade. Isso só piora com o tempo. As palavras dela confirmaram o que eu já sabia no fundo. Mas, Conceição, se eu fizer boletim, vou afastar ainda mais a Beatriz. Ela vai achar que estou exagerando, que estou querendo destruir o casamento dela. Conceição suspirou. Ou você age agora, ou espera acontecer algo pior. A escolha é sua. Desliguei o telefone e fiquei pensando por horas. Fazer boletim? Processar o genro? Cortar relação com a filha? Nada daquilo parecia certo, mas também não podia fingir que nada tinha acontecido. Foi quando tive uma ideia diferente. Uma ideia que talvez abrisse os olhos da Beatriz sem me colocar como vilã. Peguei o celular e mandei uma mensagem para ela. Filha, estou com um roxo enorme no quadril. Bati forte na pia quando seu marido me empurrou. Vou ao médico amanhã ver se não quebrou nada. Mas quero que saiba, eu te amo. Sempre vou te amar. E quando você precisar de mim, estarei aqui. Sempre. Simples, direto, sem acusações. Deixei a realidade falar por si. A resposta veio 1 hora depois. Mãe, o Ricardo não te empurrou. Foi sem querer. Ele só esbarrou em você. Para de exagerar tudo. A senhora sempre faz tempestade em copo d'água. Aquilo me destruiu. Minha filha estava negando a realidade. Estava defendendo o agressor. Respondi apenas: está bem, filha. Se você diz. Não ia discutir por mensagem. Mas naquele momento tomei uma decisão. Ia me afastar. Não ia implorar a atenção dela. Não ia ligar toda hora. Não ia aparecer de surpresa. Ia dar espaço para ela perceber sozinha o que estava acontecendo. Às vezes, a ausência ensina mais que a presença. Era um risco, mas era o que eu podia fazer. Na segunda-feira, fui ao médico. O ortopedista examinou o roxo e pediu o raio-x. Dona Margarida, como a senhora se machucou assim? Contei a verdade. Ele franziu a testa, preocupado. Isso foi agressão. A senhora fez boletim? Balancei a cabeça. Ainda não. É complicado. É meu genro. Ele suspirou, cansado. Dona Margarida, vejo muitos casos assim. Família que agride família e ninguém denuncia porque é complicado. Mas 1 hora, complicado vira tragédia. Pensa nisso. Me deu o laudo médico confirmando contusão compatível com impacto violento. Mais uma prova que eu guardei. Estava construindo um dossiê sem saber exatamente ainda para quê. Voltei para casa e encontrei uma mensagem da Beatriz. Mãe, o Ricardo disse que a senhora está inventando coisas para colocar ele como vilão, que a senhora nunca gostou dele e agora está aproveitando para causar problema. Eu preciso que a senhora pare com isso. Pelo meu casamento. Por mim.
Li aquela mensagem 3 vezes. Era a voz dele saindo pela boca dela. Minha filha tinha virado porta-voz do próprio algoz. Não respondi. Silêncio às vezes diz mais que 1000 palavras, mas guardei a mensagem. Mais uma prova de como ele estava manipulando ela, fazendo ela duvidar da própria mãe, distorcendo a realidade. O controle estava completo. E isso me apavorava. Passaram-se 3 semanas sem contato. Eu não liguei, não mandei mensagem, não apareci. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Toda noite eu pegava o celular, queria ligar para ela, ouvir a voz dela, saber se estava bem, mas não ligava. Precisava que ela sentisse minha falta. Precisava que ela percebesse que algo estava errado. A Conceição me ligou para saber como eu estava. Está sendo duro, Conceição. Muito duro. Mas preciso fazer isso. Se eu continuar correndo atrás, ele vai usar isso contra mim. Vai dizer que sou invasiva, controladora. Preciso deixar ela perceber sozinha. Conceição concordou, mas com ressalvas. Só não demore demais, Margarida. Quanto mais tempo ela fica com ele, mais difícil fica sair. Na 4ª semana, recebi uma ligação estranha. Era a Dona Lúcia, vizinha da Beatriz. Margarida, desculpa te ligar assim do nada. Peguei seu número com a Beatriz há uns meses, mas preciso te contar uma coisa. Tá acontecendo coisas estranhas na casa deles. Outro dia ouvi gritos, coisas quebrando. A Beatriz saiu correndo para o quintal chorando. Quando fui ver se ela estava bem, ela disse que estava tudo normal, que era só uma discussão boba. Mas eu vi medo nos olhos dela, Margarida. Medo de verdade. Meu sangue gelou. Dona Lúcia, a senhora pode ficar de olho nela para mim? Se ver algo grave, me liga. Por favor. Ela prometeu que sim. 2 dias depois, Dona Lúcia ligou de novo. Margarida, hoje de manhã vi a Beatriz saindo de casa com óculos escuros, mesmo o dia estando nublado. Acho que ela estava escondendo algo no rosto. E o Ricardo saiu logo depois, tranquilo, assobiando. Não tá certo isso, Margarida. Não tá certo. Aquilo confirmou meus piores medos. Ele tinha batido nela. Minha filha estava apanhando e provavelmente escondendo de todo mundo. Liguei para ela imediatamente. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Mandei mensagem, filha, preciso falar com você. É urgente. Por favor, me atende. Visualizou e não respondeu. Ele estava controlando até o celular dela agora? Ou ela estava com tanta vergonha que não conseguia falar comigo? Decidi arriscar. Fui até a casa dele sem avisar. Era meio da tarde de uma terça-feira. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Sabia que a Beatriz estava em casa porque o carro dela estava na garagem. Toquei de novo, mais insistente. Finalmente, a porta se abriu uma fresta. Era ela, com um lenço na cabeça e óculos escuros dentro de casa. Mãe, o que a senhora quer? A voz saiu dura, mas eu ouvi o tremor por trás. Bia, tira esses óculos. Deixa eu ver seu rosto. Ela recuou. Não posso. Estou com enxaqueca. A luz me incomoda. Empurrei a porta com delicadeza, mas com firmeza, e entrei. Beatriz, tira. Agora. Ela hesitou, olhou para os lados como se verificasse se alguém estava vendo e finalmente tirou os óculos. Meu mundo caiu. Um hematoma roxo e amarelo embaixo do olho esquerdo. O lábio inchado. Arranhões no pescoço. Cobri a boca com as mãos, tentando não gritar. Meu Deus, Beatriz, ele fez isso com você? Ela começou a chorar, mas ainda tentou defender. Foi sem querer, mãe. A gente discutiu, eu falei coisas horríveis, provoquei ele. Ele perdeu o controle por 1 segundo, mas já pediu desculpas. Trouxe flores, disse que nunca mais vai acontecer. Foi só dessa vez. Foi culpa minha também por ter provocado. Segurei os ombros dela, olhando fundo nos olhos. Beatriz, escuta o que você está dizendo.
Você está justificando a agressão. Está colocando culpa em você por ter apanhado. Isso não é normal. Isso não é aceitável. Nenhuma discussão justifica violência. Nenhuma provocação dá direito a ninguém de te bater. Você entende isso? Ela soluçou mais alto, balançando a cabeça. Eu sei, mãe. Eu sei. Mas eu amo ele. E ele disse que vai mudar. Disse que vai fazer terapia. Que foi só dessa vez. E se eu sair, vou ficar sozinha, mãe. Não tenho mais amigos. Não tenho mais nada. Só tenho ele. Só ele. Aquelas palavras foram como socos no meu estômago. Ele tinha isolado ela completamente, exatamente como abusadores fazem. Beatriz, você não está sozinha. Você me tem. Sempre me teve. Eu estou aqui. Ela balançou a cabeça, chorando mais. Mas a senhora não entende, mãe. O Ricardo disse que se eu contar para alguém, se eu sair, ele vai se matar, que não consegue viver sem mim. Que eu sou a única coisa boa na vida dele. Eu não posso ser responsável pela morte de alguém, mãe. Não posso. Ameaça de suicídio. Mais uma tática clássica de manipulação. Filha, isso é chantagem emocional. Ele não vai se matar. Ele está te manipulando. Está te mantendo refém com medo e culpa. Você precisa sair. Agora. Hoje. Pega suas coisas e vem comigo. Ela recuou assustada. Não posso, mãe. Não hoje. Ele volta do trabalho em 1 hora. Se ele chegar e eu não estiver aqui, vai ficar pior. Muito pior. Preciso planejar direito. Preciso. A voz dela sumiu quando ouvimos o barulho de um carro na garagem. Ela empalideceu completamente. Ele voltou. Meu Deus, ele voltou mais cedo. Mãe, a senhora precisa ir. Agora. Se ele vê a senhora aqui, vai achar que eu contei tudo. Vai ficar furioso. Por favor, mãe. Vai. Mas eu não ia. Não dessa vez. Não, Beatriz. Não vou deixar você sozinha com ele. Não depois do que vi. Ela começou a tremer. Mãe, por favor. Vai piorar. Vai piorar muito. A porta se abriu. Ricardo entrou com sacolas de supermercado, assobiando. Quando nos viu ali, parou. O rosto dele mudou completamente, de tranquilo para uma raiva gelada e perigosa. Margarida, o que você está fazendo aqui? A voz saiu baixa, controlada, mas carregada de ameaça. Vim ver minha filha. E vi o que você fez com ela. Vi as marcas no rosto dela, Ricardo. Você bateu nela. Você agrediu minha filha. Ele largou as sacolas devagar, dando passos calculados na nossa direção. Beatriz, você mostrou para sua mãe? Depois de eu te pedir para não contar para ninguém? Depois de eu confiar em você? Beatriz começou a soluçar, apavorada. Eu não contei, Ricardo, juro. Ela apareceu de surpresa. Ela viu. Eu não queria. Eu não contei. Ela estava implorando, se desculpando por algo que ela nem fez. Aquilo me revirou o estômago. Ricardo, não importa se ela contou ou não. O que importa é que você bateu nela. E isso é crime. E vai ter consequência. Ele riu. Um riso sem humor nenhum. Consequência? Que consequência, Margarida? Você acha que alguém vai acreditar na sua palavra contra a minha? Você acha que a Beatriz vai te apoiar? Vai, Bia. Conta para sua mãe. Vai me denunciar? Vai acabar com o nosso casamento? Beatriz estava paralisada, chorando, tremendo toda. Não conseguia responder. Estava travada entre o medo dele e o amor por mim. E eu vi ali, ela estava presa, completamente presa. Beatriz, olha para mim. Ela ergueu os olhos vermelhos. Não importa o que você decidir agora. Não importa se você me escolher ou escolher ele. Eu vou sempre te amar. E vou sempre estar aqui esperando você. Mas eu não vou ficar calada. Não vou fingir que não vi. Vou fazer o que preciso fazer para te proteger, mesmo que você não queira. Porque é isso que mães fazem. A gente protege. Sempre. Ricardo deu mais um passo, ameaçador. Sai da minha casa. Agora. Olhei para ele sem medo.
Vou sair, mas saiba que isso não acabou. Tenho provas do que você fez comigo. Tenho fotos do roxo que você me causou quando me empurrou. Tenho o laudo médico. E agora vi o que você fez com a Beatriz. E vou usar tudo isso. Tudo. Ele avançou em mim, mas Beatriz se colocou entre nós dois. Não, Ricardo, não! Foi a primeira vez que ela reagiu. A primeira vez que ela se colocou entre ele e alguém. E aquilo, aquela fagulha pequena de resistência, me deu esperança. Estou indo, mas Beatriz, quando você quiser sair, é só ligar. Qualquer hora, qualquer dia. Eu vou buscar você. Eu prometo. Saí daquela casa com o coração partido, mas determinada. Ia fazer o que precisava ser feito. No dia seguinte, fui à delegacia da mulher. Levei todas as provas, a foto do meu roxo, o laudo médico, as mensagens da Beatriz minimizando a agressão, o relato da Dona Lúcia como testemunha. A delegada me ouviu com atenção. Dona Margarida, a senhora pode sim fazer boletim de ocorrência pela agressão que sofreu. Mas quanto à sua filha, sem que ela venha aqui e denuncie formalmente, nossas mãos ficam atadas. A senhora entende? Eu entendia, mas precisava fazer algo. E se eu pedir uma medida protetiva preventiva, baseada no histórico dele comigo e no relato da vizinha sobre as agressões nela? A delegada franziu a testa, pensativa. É incomum, mas posso tentar. Vamos registrar tudo. Fiz o boletim de ocorrência completo. Cada detalhe daquele domingo horrível, do empurrão, das palavras, da humilhação. Assinei tudo, recebi o protocolo e saí de lá me sentindo um pouco mais no controle, mas também com medo. Medo de como Ricardo ia reagir. Medo de como Beatriz ia reagir. Será que ia me odiar por isso? Será que ia cortar relação completamente comigo? Era um risco que eu tinha que correr, porque se eu não fizesse nada, um dia poderia ser tarde demais. Melhor ela me odiando viva do que eu me arrependendo de não ter agido com ela morta. 2 horas depois, meu telefone explodiu. Beatriz ligando, desesperada. Atendi. Mãe, o que a senhora fez? A polícia acabou de chegar aqui. Trouxe uma notificação para o Ricardo. Ele está furioso, está quebrando tudo. Diz que a senhora destruiu a vida dele. O que a senhora fez? Ela estava gritando, chorando, apavorada. Ouvi barulhos de coisas se quebrando ao fundo. Ouvi a voz do Ricardo gritando obscenidades sobre mim. Beatriz, sai daí, agora. Pega sua bolsa e sai. Vai para a casa da Dona Lúcia, vai para qualquer lugar, mas sai daí enquanto ele está assim. Ela soluçou. Eu não posso deixar ele assim. Ele está fora de controle. Ele vai fazer uma besteira. Beatriz, ele está fora de controle por causa das escolhas dele. Não suas, não minhas. Dele. Eu fiz o boletim de ocorrência porque ele me agrediu. Porque tenho esse direito. Não fiz nada de errado. Ele que agrediu. Ele que precisa responder por isso. Ouvi mais barulhos, mais gritos. De repente, a linha ficou muda. Beatriz? Bia? Alô? Nada. A ligação tinha caído. Tentei ligar de volta. Caixa postal. De novo. Nada. Entrei em pânico. Liguei para a Dona Lúcia. Dona Lúcia, a Beatriz está em casa? Está tudo bem? Ela estava assustada também. Margarida, está um inferno aqui. Ouço gritos, coisas quebrando. Já liguei para a polícia. Eles disseram que estão mandando uma viatura. Peguei meu carro e corri para lá. O caminho mais longo da minha vida. 30 minutos que pareceram 3 horas. Quando cheguei, tinha uma viatura na frente da casa. 2 policiais estavam conversando com o Ricardo na porta. Ele estava visivelmente alterado, gesticulando muito, gritando. Corri para perto. Onde está minha filha? Cadê a Beatriz? Um dos policiais me segurou. A senhora é quem? Explicou rapidamente.
Ele acenou. Sua filha está bem, está dentro de casa. Mas o senhor aqui diz que a senhora que causou tudo isso, que fez denúncia falsa. É verdade? Mostrei o protocolo do boletim. Não é falsa. Tenho provas. Ele me agrediu há um mês e está agredindo minha filha também. Ricardo explodiu. Mentira! Tudo mentira! Essa velha louca está inventando histórias para destruir meu casamento. Margarida, você vai pagar por isso. Você destruiu minha vida. Vai ver, vai pagar. Os policiais o contiveram. Senhor, o senhor precisa se acalmar. Se continuar ameaçando, vamos ter que levá-lo. Nesse momento, Beatriz apareceu na porta. O rosto dela estava inchado de tanto chorar. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava dor, raiva e desespero. Mãe, por que a senhora fez isso? Por que não deixou eu resolver do meu jeito? Agora está tudo pior. Tudo pior. Ele está fora de controle. E é culpa da senhora. Aquelas palavras me acertaram como balas. Minha filha estava me culpando, pagando o preço da minha decisão com mais raiva dele. Os policiais acalmaram a situação e foram embora, levando o registro de tudo. Ricardo entrou em casa batendo a porta. Fiquei ali fora com a Beatriz. Filha, eu fiz o que precisava fazer. Não podia ficar calada vendo você ser destruída aos poucos. Me desculpa se isso te machucou, mas foi para te proteger. Ela balançou a cabeça, revoltada. Proteger? A senhora piorou tudo. Agora ele está 1000 vezes pior. Está dizendo que vai perder o emprego por causa disso, que a reputação dele está arruinada, que é tudo culpa minha por ter uma mãe intrometida. A senhora não ajudou em nada, mãe. Só piorou. As palavras dela doíam, mas eu entendia. Ela estava no meio do furacão. Estava sofrendo as consequências imediatas da minha ação e estava assustada. Beatriz, eu sei que está difícil agora, mas isso vai passar. E quando passar, você vai estar livre, vai estar segura. É isso que importa. Ela me encarou com dureza. Livre? Eu não quero ser livre dele, mãe. Eu quero consertar meu casamento. Quero que ele melhore. Quero ajudar ele. Mas a senhora não deixa. A senhora sempre quis que eu largasse ele. Desde o começo, a senhora nunca gostou dele. Aquilo era manipulação dele falando pela boca dela de novo. Beatriz, eu não gostava dele porque via essas coisas desde o começo. Via como ele te controlava, como ele te diminuía. Mas você não via, ou não queria ver. E agora está tão dentro disso que não consegue mais distinguir o que é real do que é manipulação. Ela deu um passo para trás. Sabe de uma coisa, mãe? Eu preciso de um tempo. Preciso de distância da senhora. A senhora está complicando mais as coisas. Vou tentar consertar meu casamento. E preciso fazer isso sem a senhora se intrometendo. Então, por favor, não me liga, não vem aqui, não faz mais nada. Me deixa em paz. E entrou, fechando a porta na minha cara. Fiquei ali parada, sozinha na calçada, com o coração despedaçado. Minha filha tinha acabado de me cortar da vida dela. De novo, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu sabia que tinha feito a coisa certa, mesmo que ela não visse ainda. Voltei para casa dirigindo no automático, com lágrimas escorrendo soltas. Cheguei, sentei no sofá e chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela minha filha perdida, pelo casamento dela destruído, pela nossa relação rompida. Mas também chorei de alívio, porque agora tinha provas registradas, agora tinha documentação. Se algo pior acontecesse, eu tinha começado um histórico. E isso podia salvar ela no futuro. Passaram-se 2 meses sem nenhum contato. 2 meses de silêncio absoluto. Eu respeitei o pedido dela, por mais que doesse. Não liguei, não mandei mensagem, não apareci, mas fiquei atenta. A dona Lúcia me mandava atualizações pelo WhatsApp. Tá tudo quieto por aqui, Margarida. Não ouço mais brigas. Aquilo me deixava aliviada e preocupada ao mesmo tempo.
Quieto demais às vezes significa controle total. Significa que a vítima desistiu de reagir. Minhas noites eram de insônia, imaginando o que estava acontecendo com ela. Será que ele estava sendo pior? Será que ela estava sofrendo em silêncio? Será que eu tinha errado em fazer o boletim? As dúvidas me consumiam. Foi quando recebi uma ligação inesperada. Era de um número desconhecido. Atendi hesitante. Alô? Uma voz feminina jovem do outro lado. Dona Margarida? Meu nome é Fernanda. Eu trabalho com o Ricardo. Consegui seu número com a secretária dele porque preciso falar com a senhora. É sobre a Beatriz. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ela está bem? Fernanda hesitou. Fisicamente, sim. Mas mentalmente, Dona Margarida, ela apareceu no escritório hoje para levar almoço para ele, como sempre faz. E eu vi a forma como ele tratou ela na frente de todo mundo. Humilhou ela porque a comida estava fria. Mandou ela voltar para casa e fazer de novo, como se ela fosse empregada. E ela abaixou a cabeça e obedeceu. Foi horrível de assistir. Fernanda, por que você está me ligando? Por que se arriscar? Ela suspirou. Porque eu já estive no lugar dela. Já fui casada com um homem assim. E quando acordei, quase foi tarde demais. Alguém me ajudou. E agora eu quero ajudar ela. Mas ela precisa de você. Precisa da mãe dela. Eu sei que vocês estão afastadas. O Ricardo comenta isso no escritório, se vangloria disso, diz que finalmente conseguiu livrar a Beatriz da mãe tóxica. Mas a senhora não é tóxica. A senhora tentou salvá-la, e ela precisa saber disso. Aquelas palavras me deram uma força renovada. O que eu posso fazer? Ela me pediu distância. Não quer falar comigo. Escreve uma carta de verdade, física, e manda pelo correio. Ele não controla o correio ainda. Ela vai receber. E vai ler. Tenho certeza. E nessa carta, a senhora conta tudo. Tudo que a senhora sente, tudo que a senhora vê, tudo que a senhora sabe sobre relacionamento abusivo. Não acusa, não julga. Só informa. E deixa ela decidir. A ideia era simples, mas poderosa. Uma carta, algo tangível que ela pudesse segurar, reler, processar. Fernanda, muito obrigada. De verdade, você não sabe o quanto isso significa. Ela respondeu baixinho. Sei sim, porque alguém fez o mesmo por mim. Agora é minha vez de retribuir. E desligou. Passei a noite inteira escrevendo aquela carta. Rasguei 5 versões antes de chegar na definitiva. Não podia ser acusatória demais. Não podia ser dramática demais. Precisava ser verdadeira, amorosa, informativa. Contei sobre o dia que ele me empurrou, sobre como eu me senti, sobre o medo que senti quando vi as marcas no rosto dela. Falei sobre os sinais de relacionamento abusivo, isolamento, controle, humilhação, violência progressiva. Coloquei links de sites, números de telefone de ajuda, endereços de casas de apoio e terminei dizendo: não importa quanto tempo passe, não importa o que aconteça, minha porta está sempre aberta. Meu amor por você é incondicional. Você merece ser feliz, e felicidade de verdade não machuca. Sua mãe que te ama, Margarida. Enviei a carta registrada. 5 dias depois, recebi a confirmação de entrega. Ela tinha recebido, mas nada, nenhuma resposta. 1 semana, 2 semanas, nada. Eu estava começando a perder as esperanças quando, numa quinta-feira às 11 da noite, meu telefone tocou. Era ela. Atendi com as mãos tremendo. Beatriz? Silêncio do outro lado. Só choro baixinho. Filha, está tudo bem? Onde você está? A voz dela saiu quebrada, arrasada. Mãe, eu li sua carta. Li umas 20 vezes. E hoje aconteceu uma coisa. Hoje ele me bateu de novo, porque o jantar não estava bom. E enquanto ele me batia, eu lembrei da sua carta. Lembrei de tudo que a senhora escreveu. E eu percebi.
Isso não é amor. Nunca foi. Mãe, eu quero sair. Eu preciso sair. Mas estou com medo. Sentei na cama totalmente desperta agora. Onde ele está agora? Ela fungou. Dormindo. Bebeu e apagou. Eu estou trancada no banheiro, com medo de sair. Meu coração acelerou. Beatriz, escuta com atenção. Pega só o essencial. Documentos, celular, carteira, uma muda de roupa. Não faz barulho. E sai. Devagar. Eu já estou indo buscar você. Fico na esquina esperando. Você consegue fazer isso? Ela hesitou, respirando fundo. Consigo. Preciso conseguir. Não aguento mais, mãe. Não aguento mais. Vesti qualquer roupa, peguei o carro e saí voando. Foram os 30 minutos mais longos da minha vida. De novo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ela estava escolhendo sair. Estacionei na esquina, com o coração batendo no ouvido. 5 minutos. 10. 15. Comecei a achar que ela tinha desistido, que ele tinha acordado, que algo tinha dado errado. Foi quando vi uma sombra se movendo pela calçada. Era ela, correndo baixinho, descalça, com uma mochila nas costas e os olhos arregalados de medo. Abri a porta. Ela entrou e desabou em lágrimas. Consegui, mãe. Consegui. Abracei ela com toda a força que tinha. Conseguiu sim, minha filha. Conseguiu. E saímos dali. Direto para minha casa, para segurança, para recomeço. Meses de afastamento, de dor, de dúvida, terminavam ali. Eu tinha errado em algumas coisas, ela tinha errado em outras. Mas no final, o amor venceu. O amor verdadeiro. Aquele que não desiste. Aquele que espera. Aquele que protege mesmo quando não é compreendido. E aquela noite, enquanto ela dormia no quarto ao lado, eu finalmente consegui respirar fundo. Minha filha estava em casa, estava segura, e juntas íamos reconstruir tudo, uma palavra de cada vez, um dia de cada vez. Se você está vivendo algo parecido, seja como a mãe ou como a filha, saiba disso. Sair de relacionamento abusivo não é fraqueza, é sobrevivência. Às vezes, quem te ama vai fazer coisas que você não entende no momento. Vai fazer boletim de ocorrência. Vai se afastar para você sentir falta. Vai escrever cartas. Vai insistir quando você pede silêncio. E vai parecer errado. Mas às vezes, o amor precisa ser duro para ser verdadeiro. Para as mães, não desistam de suas filhas, mas também não se percam nelas. Façam o que precisam fazer para protegê-las. Documentem tudo. Mas respeitem o tempo delas. A pessoa abusada precisa estar pronta para sair. Você não pode forçar, só pode plantar sementes e esperar. Para as filhas, humilhação não é amor, controle não é cuidado, violência não é paixão. Se alguém te isola da sua família, te diminui, te machuca e depois pede desculpas, não está mudando, está manipulando. E você merece mais. Sempre mereceu. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca.